Ela vendia doces no sinal, mas um milionário disse: "Comprei todos. Agora vem comigo." Inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes. A chuva fina de março caía sobre a Avenida Paulista, transformando o asfalto em espelhos que refletiam as luzes dos carros. Mariana ajustou a lona plástica sobre sua pequena mesa dobrável, protegendo os brigadeiros artesanais cuidadosamente organizados em bandejas de alumínio. Suas mãos, já frias pela manhã paulistana, tremiam ligeiramente enquanto reorganizava os doces por tipos: tradicionais, de pistache, de maracujá e os especiais de chocolate belga. "Brigadeiros, brigadeiros caseiros", gritava, tentando ser ouvida acima do barulho do trânsito matinal. Sua voz, normalmente suave, ganhava força quando precisava trabalhar. Havia aprendido isso nos últimos 8 meses, desde que perdeu o emprego na loja de roupas do shopping. O sinal vermelho se acendeu e os carros pararam em fila. Mariana se aproximou rapidamente, oferecendo seus doces às janelas semiabertas. Alguns motoristas nem sequer olhavam, outros acenam negativamente com a cabeça, mas ela não desanimava. Precisava vender pelo menos 50 brigadeiros para conseguir comprar os remédios da vó Rosa e ainda ter dinheiro para o almoço. "Moça, quanto custa?" perguntou uma mulher no volante de um Corolla branco. "R$ 3 cada, mas se levar 10 faço por 25, respondeu Mariana com um sorriso genuíno, mesmo sabendo que poucas pessoas aceitavam a oferta. A mulher comprou 5 brigadeiros tradicionais e ainda elogiou a apresentação. Mariana agradeceu calorosamente e guardou as moedas no pequeno cofre improvisado que carregava sempre consigo, uma latinha de achocolatado que havia decorado com papel de presente. O sinal abriu e ela voltou para sua posição estratégica, próxima ao ponto de ônibus onde podia abordar tanto pedestres quanto motoristas. Olhou o relógio no celular, 9h30. Ainda tinha o dia todo pela frente. Se tivesse sorte, venderia tudo antes do almoço e poderia voltar para casa cedo, ajudar a avó com os afazeres e preparar mais brigadeiros para o dia seguinte. Uma rajada de vento fez com que algumas gotas de chuva se infiltrassem pela lona. Mariana se apressou em secar as bandejas com um pano limpo. Não podia se dar ao luxo de perder mercadoria. Cada brigadeiro representava ingredientes comprados com muito sacrifício, tempo investido na cozinha minúscula da casa onde morava com a avó e a esperança de mais um dia de dignidade. Pensou na conversa que havia tido com Rosa na noite anterior. A avó, mesmo doente, sempre tentava animá-la. "Minha netinha, você tem mãos abençoadas para doce. Um dia ainda vai ser reconhecida por isso." Mariana sorria sempre que se lembrava dessas palavras, mas no fundo sabia que a vida raramente reservava surpresas boas para pessoas como ela. O Mercedes-Benz preto parou exatamente na frente de Mariana quando o sinal fechou novamente. Era um modelo novo, com vidros escuros e rodas que brilhavam mesmo sob a chuva. Ela hesitou por um momento. Carros assim geralmente não paravam para comprar brigadeiros de ambulante, mas decidiu tentar mesmo assim. Bateu levemente no vidro do motorista, que desceu lentamente. Um homem de aproximadamente 35 anos, cabelos castanhos bem cortados e olhos verdes, a observava com uma expressão curiosa. Vestia um terno azul marinho que parecia caro e um relógio que Mariana tinha certeza que custava mais que o aluguel de sua casa por vários meses. "Bom dia", disse ela, um pouco intimidada, mas mantendo o profissionalismo. "Brigadeiros artesanais. Quer experimentar?" Rafael Montenegro havia parado no sinal dezenas de vezes naquele mesmo local, mas nunca havia notado realmente os vendedores ambulantes. Naquele dia, algo na postura determinada da jovem chamou sua atenção. Ela não parecia desesperada como muitos outros, apenas resiliente. "Que sabores você tem?" perguntou genuinamente interessado. Os olhos de Mariana se iluminaram. "Tradicional, pistache, maracujá e chocolate belga. Todos feitos por mim, com ingredientes selecionados." "Chocolate belga?" ele repetiu surpreso. Não era comum encontrar esse nível de sofisticação na rua. "Sim, eu importo o chocolate. Custa um pouco mais, mas o resultado vale a pena." Mariana pegou um dos brigadeiros especiais e ofereceu. "Quer provar?" Rafael aceitou e provou. O sabor o surpreendeu completamente. Era refinado, bem balanceado, melhor que muitos doces que havia experimentado em restaurantes caros. "Isso é excepcional",
disse, olhando para ela com renovado interesse. Onde você aprendeu? Com minha avó, mas fui aperfeiçoando com o tempo. Fiz alguns cursos online também. Mariana não conseguia esconder o orgulho na voz. Quanto custa cada um? R$ 3 o tradicional, R$ 5 os especiais. Rafael olhou para todas as bandejas. Havia pelo menos 100 brigadeiros ali. Uma ideia impulsiva cruzou sua mente. Algo que ele jamais havia feito antes, mas que naquele momento pareceu absolutamente necessário. Eu quero comprar todos, disse simplesmente. Mariana piscou várias vezes como se não tivesse entendido. Todos? Como assim? Todos os brigadeiros que você tem aí. Quanto daria? Ela fez os cálculos rapidamente na cabeça, tentando controlar o nervosismo. São R$ 450. Rafael pegou a carteira e retirou 5 notas de 100. Pode ficar com o troco. Fez uma pausa, estudando a expressão de choque dela. Mas tenho uma condição. O coração de Mariana disparou. Sempre desconfiava quando as coisas pareciam boas demais para ser verdade. Que condição? Venha comigo. Quero te oferecer uma oportunidade de trabalho. O sinal estava prestes a abrir. Carros atrás começaram a buzinar impacientemente. Mariana olhou para o dinheiro, para os brigadeiros, para aquele homem que acabara de mudar completamente seu dia, talvez sua vida. Eu não te conheço, disse ela, a voz hesitante. Rafael Montenegro. Ele se apresentou estendendo um cartão de visita pela janela. Dono da rede de restaurantes Montenegro. E você? Mariana, ela respondeu pegando o cartão com mãos trêmulas. Mariana, você tem um talento que não deveria estar sendo desperdiçado num sinal. Entre no carro. Mariana olhou para o cartão de visita em suas mãos molhadas pela chuva. Montenegro Restaurantes. Rafael Montenegro, CEO. Ela conhecia a rede. Tinha 3 unidades na cidade, todas em bairros nobres. Já havia passado em frente a uma delas algumas vezes, mas nunca imaginara que poderia ter qualquer conexão com aquele mundo. Eu preciso pensar, disse ela, guardando o dinheiro rapidamente na latinha. Os carros atrás continuavam buzinando. Mariana, Rafael falou com urgência, mas sem pressão. Eu sei que parece loucura. Você não me conhece, eu não te conheço. Mas raramente me engano sobre pessoas e nunca me engano sobre comida. Você tem algo especial. Ela olhou ao redor. A chuva estava ficando mais forte. Poucos pedestres passavam, e as chances de vender mais alguma coisa naquele dia eram mínimas. Pensou na avó Rosa em casa, esperando os remédios. Pensou nos meses de luta, acordando às 5 da manhã para fazer brigadeiros, enfrentando sol e chuva na rua. Onde você quer me levar? Perguntou ainda hesitante. Para meu restaurante na Vila Madalena. Quero que você conheça minha equipe, prove outros pratos, veja como funciona. Sem compromisso. Se não gostar, eu te trago de volta. O sinal abriu e fechou novamente. Rafael ligou o pisca-alerta, ignorando completamente as buzinas. Minha avó está me esperando em casa, Mariana disse, tentando ganhar tempo para pensar. Pode ligar para ela, explicar a situação. Rafael pegou o próprio celular. Usa o meu telefone se quiser. Mariana respirou fundo. Toda sua vida havia sido de cautela, de decisões seguras, de não correr riscos desnecessários. Mas também havia sido uma vida de limitações, de sonhos adiados, de potencial não realizado. Talvez fosse hora de tentar algo diferente. Está bem, disse ela, finalmente. Mas primeiro preciso guardar minha mesa e ligar para minha avó. Rafael sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente sua expressão. Claro, vou ajudar você. Ele estacionou o carro na primeira vaga que encontrou e voltou para ajudá-la a dobrar a mesa e guardar as bandejas vazias. Mariana ficou surpresa ao vê-lo se molhar na chuva, sem se importar com o terno caro, ajudando-a como se fosse a coisa mais natural do mundo. Vó Rosa, disse ela ao telefone, usando o aparelho de Rafael. Sou eu, Mari. Olha, aconteceu algo diferente hoje. O restaurante Montenegro da Vila Madalena era ainda mais impressionante por dentro do que Mariana imaginava. Paredes de tijolo à vista, iluminação suave e moderna, mesas de madeira maciça e um ambiente que combinava sofisticação com aconchego. O aroma que vinha da cozinha fez seu estômago roncar. Ela havia saído de casa às 6 da manhã e ainda não tinha almoçado.
Impressionada? Perguntou Rafael, notando sua expressão, enquanto caminhavam entre as mesas. É lindo, admitiu ela, tentando não parecer completamente deslocada em sua roupa simples e ainda ligeiramente úmida da chuva. Rafael, uma mulher morena de aproximadamente 40 anos, se aproximou rapidamente. Não sabia que você viria hoje. E quem é nossa convidada? Carla, esta é Mariana. Mariana, Carla é minha gerente geral e uma das pessoas mais importantes desta empresa. Rafael fez as apresentações com naturalidade. Carla estendeu a mão com um sorriso caloroso, mas Mariana percebeu o olhar investigativo. Era clara a curiosidade sobre o que uma jovem vendedora ambulante estava fazendo ali. Mariana faz os melhores brigadeiros que já provei, continuou Rafael. Quero que ela conheça nossa cozinha, nossa equipe de confeitaria. Ah, você trabalha com doces? Carla pareceu mais interessada. Venha, vou te apresentar ao chefe Lucas. Eles caminharam até a cozinha, um ambiente efervescente onde pelo menos 10 pessoas trabalhavam em sincronia perfeita. O barulho das panelas, o chiado das frigideiras, os comandos dados em voz alta, tudo aquilo era completamente diferente da cozinha silenciosa onde Mariana fazia seus doces. Lucas! Carla chamou um homem alto, de barba bem aparada e avental impecável. Temos uma visita especial. O chefe se aproximou, limpando as mãos em um pano. Rafael repetiu a apresentação e explicou brevemente a situação. Lucas ouviu com atenção e depois se dirigiu diretamente a Mariana. Que tipo de doces você faz? Perguntou com interesse genuíno. Principalmente brigadeiros, mas também faço pudins, mousse e bolos. Mariana respondeu, tentando soar confiante. Brigadeiros artesanais, completou Rafael, com chocolate belga importado. Lucas ergueu as sobrancelhas. Sério? Que marca de chocolate você usa? Mariana citou a marca e viu o respeito imediato nos olhos do chefe. Era um chocolate que ele conhecia e respeitava. Você trouxe algum para provarmos? Perguntou Lucas. Rafael sorriu e pegou uma das bandejas que havia trazido do carro. Sobrou um de cada sabor. Lucas provou os 4 tipos, mastigando devagar, analisando textura, sabor, apresentação. A cozinha ficou ligeiramente mais silenciosa. Todos sabiam que quando o chefe provava algo novo, era melhor não interromper. Caramba, disse Lucas finalmente. Isso aqui está no nível dos melhores que já provei. A textura está perfeita, o equilíbrio de doce, e esse de maracujá. Ele balançou a cabeça impressionado. Mariana sentiu o peito se encher de orgulho e alívio. Receber elogios de um chefe profissional era mais do que havia sonhado. Mariana, Rafael disse colocando a mão levemente em seu ombro, que tal almoçarmos e conversarmos sobre uma possível parceria? Ela olhou ao redor, para a cozinha movimentada, para Lucas ainda saboreando seus brigadeiros, para Carla, que agora a observava com interesse genuíno, para Rafael, cujos olhos verdes mostravam uma empolgação contagiante. Eu adoraria, respondeu, e pela primeira vez em meses, sentiu que talvez sua vida estivesse prestes a tomar um rumo completamente diferente. O almoço foi servido em uma mesa reservada no canto do restaurante. Mariana nunca havia comido algo tão refinado. Salmão grelhado com legumes na manteiga de ervas, acompanhado de um risoto cremoso que derretia na boca. Rafael pediu uma garrafa de água com gás e observou discretamente as reações dela a cada garfada. Está gostando? Perguntou ele, cortando seu próprio prato. Está incrível, respondeu Mariana, tentando manter a compostura, apesar da vontade de devorar tudo rapidamente. Nunca comi nada parecido. Lucas é realmente talentoso. Trabalha comigo há 5 anos. Rafael bebeu um pouco de água. Me conta mais sobre você, Mariana. Como começou com os brigadeiros? Ela hesitou por um momento, não habituada a falar sobre si mesma. Minha avó sempre fez doces. Quando eu era pequena, ela vendia para as vizinhas para complementar a renda. Aprendi vendo ela, mas sempre quis melhorar as receitas. E como chegou ao chocolate belga? Pesquisa na internet, admitiu ela sorrindo timidamente. Li muito sobre chocolates, vi vídeos, estudei as diferenças, economizei por 3 meses para comprar a primeira barra para testar. Rafael se inclinou ligeiramente para a frente, genuinamente interessado. E por que está vendendo na rua em vez de ter uma loja ou trabalhar em alguma confeitaria?
A pergunta tocou em um ponto sensível. Mariana baixou o olhar para o prato. Perdi meu emprego no ano passado. Mandaram muita gente embora na loja onde eu trabalhava e... Ela hesitou. Minha avó está doente. Os remédios são caros. Precisava de algo que desse dinheiro rápido. Entendo. A voz de Rafael ficou mais suave. E já pensou em expandir? Talvez vender para restaurantes, cafeterias? Já tentei, disse ela, com uma pontada de frustração na voz. Mas ninguém leva a sério uma menina da periferia que aparece com brigadeiros caseiros. Sempre pediam nota fiscal CNPJ, coisas que eu não tenho. Rafael assentiu compreensivamente. Ele sabia como o mundo dos negócios podia ser excludente para pessoas sem os recursos ou contatos certos. Mariana, quero fazer uma proposta para você, disse ele, pousando os talheres. Que tal trabalhar conosco? Como assim? Ela perguntou, o coração acelerando novamente. Quero que você desenvolva uma linha de sobremesas exclusivas para os restaurantes Montenegro. Seus brigadeiros seriam o carro-chefe, mas você teria liberdade para criar outros doces também. Mariana quase engasgou com a água. Eu não sei se estou preparada para isso. É muita responsabilidade. Lucas estaria te ajudando. Você teria acesso aos melhores ingredientes, equipamentos profissionais. Rafael se animava enquanto falava. E, obviamente, um salário fixo mais participação nas vendas das sobremesas. Quanto seria o salário? Perguntou ela, quase sussurrando. Rafael mencionou um valor que fez os olhos dela se arregalarem. Era mais do que ela havia ganhado na loja de roupas, mais do que conseguia vendendo na rua, mesmo nos melhores dias. Mas tem um porém, continuou ele. Sempre tem, pensou Mariana, preparando-se para a decepção. Você precisaria se formalizar, abrir um MEI, aprender sobre custos, contratos, fornecedores. Carla pode te ajudar com isso. Ela respirou fundo. E se eu não conseguir? Se não der certo? Então pelo menos você tentou. Rafael sorriu. Mariana, posso te perguntar uma coisa? Qual é seu maior sonho? A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém havia perguntado isso para ela há anos. Eu sempre quis ter meu próprio negócio. Algo pequeno, sabe? Uma confeitaria onde pudesse criar e experimentar. Sua voz ficou sonhadora. E poder cuidar da minha avó sem me preocupar com dinheiro. Então, aceite minha proposta. Vamos começar devagar. Você aprende o negócio, ganha experiência. E quem sabe no futuro essa confeitaria não vira realidade. 3 semanas depois, Mariana estava em pé na cozinha do Montenegro, às 5:30 da manhã, preparando sua primeira produção oficial de brigadeiros para o restaurante. Suas mãos, já experientes no movimento de enrolar os doces, trabalhavam com uma precisão que impressionava até mesmo Lucas. Perfeitos como sempre, disse o chefe, observando a bandeja de brigadeiros de chocolate belga que ela havia acabado de finalizar. Os clientes estão adorando. Ontem mesmo, uma mesa pediu para conversar com quem fez as sobremesas. Mariana sorriu, mas ainda se sentia um pouco insegura em meio a todo aquele ambiente profissional. As primeiras semanas haviam sido de pura adaptação. Aprender a usar equipamentos industriais, calcular quantidades para a produção em larga escala, entender os padrões de qualidade exigidos. Lucas, posso te fazer uma pergunta? Disse ela, enquanto começava a preparar o mousse de maracujá que havia criado especialmente para o cardápio. Claro. Por que Rafael fez isso? Quer dizer, por que ele parou no sinal naquele dia e decidiu me dar essa oportunidade? Lucas parou de picar as ervas e olhou para ela com uma expressão pensativa. Você quer minha opinião sincera? Ela assentiu. Rafael é um cara complicado. Herdou o primeiro restaurante do pai, mas construiu o império dele sozinho. Trabalha 16 horas por dia, raramente tira férias, não tem relacionamentos sérios. Lucas voltou a picar as ervas mais devagar. Acho que quando ele provou seu brigadeiro não foi só o sabor que o impressionou. Foi reconhecer em você a mesma paixão obsessiva que ele tem pela comida. E você acha que ele está interessado em mim? A pergunta saiu antes que ela pudesse se conter. Lucas riu. Mariana, eu trabalho com Rafael há 5 anos. Nunca vi ele trazer alguém aqui do jeito que trouxe você. Nunca vi ele se envolver pessoalmente com a contratação de nenhum funcionário. As bochechas dela ficaram vermelhas. Mas nós somos de mundos diferentes. Ele é Rafael Montenegro.
E eu sou só uma menina que vendia doces no sinal. Você não é só nada, disse Lucas com firmeza. Em 3 semanas, você revolucionou nosso cardápio de sobremesas. As vendas de doces aumentaram 40%. E sabe de uma coisa? Rafael passa aqui muito mais vezes do que passava antes. Como se tivesse sido invocado, Rafael apareceu na porta da cozinha naquele exato momento, vestindo um terno cinza e carregando 2 xícaras de café. Bom dia, pessoal, disse ele, entregando uma das xícaras para Mariana. Como está a produção? Perfeita, respondeu Lucas, fazendo questão de enfatizar a palavra, enquanto lançava um olhar maroto para Mariana. Mariana, pode conversar comigo 1 minuto? Rafael perguntou. Eles saíram da cozinha e se dirigiram para o pequeno escritório que ficava no 2º andar. Mariana havia estado lá apenas uma vez quando assinou o contrato. Era um ambiente masculino, com móveis de couro escuro e uma vista privilegiada da Vila Madalena. Como você está se sentindo? Rafael perguntou, indicando para ela se sentar em uma das poltronas. Bem, um pouco nervosa ainda, mas bem. Ela bebeu um gole do café. Por quê? Porque quero te fazer uma nova proposta. Mariana quase riu. Outra? O Festival Gastronômico da cidade acontece no mês que vem. É o maior evento culinário do ano em São Paulo. Quero que você participe representando os restaurantes Montenegro. Eu? Ela quase deixou a xícara cair. Rafael, eu trabalho aqui há apenas 3 semanas. E em 3 semanas você provou que tem talento suficiente para estar entre os melhores. Ele se sentou na poltrona ao lado dela. Seria uma ótima oportunidade para você se mostrar para todo o mercado gastronômico da cidade. Mariana sentiu o familiar friozinho no estômago que aparecia sempre que precisava tomar decisões importantes. E se eu fizer feio? Se ninguém gostar dos meus doces? Rafael se inclinou ligeiramente em sua direção. Mariana, posso te contar um segredo? Ela assentiu. No meu primeiro festival há 8 anos eu queimei metade dos pratos no primeiro dia. Foi um desastre completo. Ele sorriu ao lembrar. Mas sabe o que aprendi? Que o fracasso é só uma oportunidade disfarçada de aprender algo novo. E se eu aceitar? Então vamos começar a treinar. Você, eu e Lucas. Vamos criar algo especial. Algo que nunca ninguém viu antes. Mariana olhou pela janela, vendo o movimento da Vila Madalena lá embaixo. Há 1 mês ela estava vendendo brigadeiros debaixo de chuva. Agora estava sendo convidada para o maior evento gastronômico da cidade. Está bem, disse ela finalmente. Eu aceito. O mês que antecedeu o festival passou como um furacão. Mariana chegava ao restaurante às 5 da manhã e saía depois das 10 da noite, testando receitas, aperfeiçoando apresentações e aprendendo sobre o mundo competitivo da gastronomia profissional. Não, não, não. Lucas bateu a mão na bancada pela 3ª vez naquela tarde. A ganache está separando de novo. Você está aquecendo rápido demais. Mariana suspirou, frustrada. Eles estavam tentando criar um brigadeiro desconstruído, uma versão sofisticada do doce tradicional que pudesse impressionar os jurados do festival. Mas as coisas não estavam saindo como planejado. Talvez seja melhor eu fazer o brigadeiro tradicional mesmo, disse ela, limpando as mãos no avental. É o que sei fazer melhor. Mariana, Rafael apareceu na cozinha, como sempre fazia nos momentos de maior tensão. Posso falar com você? Eles caminharam até o pequeno jardim nos fundos do restaurante, um cantinho verde que servia de refúgio nos dias mais corridos. Você está bem? Perguntou ele, notando o cansaço em seus olhos. Estou com medo, Rafael. Ela se sentou em um dos bancos de madeira. E se eu não conseguir? E se todos perceberem que eu não pertenço a esse mundo? Rafael se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, mas reconfortante. Quer saber o que eu vejo quando olho para você? Ela o encarou curiosa. Vejo uma mulher que transformou uma receita da avó em algo extraordinário. Vejo alguém que enfrentou a chuva, o sol, a rejeição e nunca desistiu. Sua voz ficou mais suave. Vejo alguém que em 1 mês revolucionou minha cozinha e fez meus clientes sorrirem de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Mariana sentiu o calor subir pelas bochechas. Havia algo na forma como Rafael a olhava que a deixava simultaneamente nervosa e confortável. E tem mais uma coisa, continuou ele. O quê? Você não precisa provar nada para ninguém. Você já provou tudo quando aceitou entrar no meu carro naquele dia chuvoso.
Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas ouvindo o barulho da cidade ao longe. Foi Mariana quem quebrou o silêncio. Rafael, posso te perguntar uma coisa pessoal? Claro. Por que você nunca se casou? Lucas me contou que você trabalha o tempo todo, mas... Rafael riu baixinho. Direto ao ponto, né? Ele ficou pensativo por um momento. Acho que nunca encontrei alguém que entendesse minha obsessão pela comida, pelo trabalho. As mulheres que eu conhecia queriam que eu mudasse, que trabalhasse menos, que fosse diferente. E você não queria mudar? Não por elas. Ele a olhou diretamente nos olhos. Mas talvez pela pessoa certa, eu considerasse. O ar entre eles ficou carregado de uma tensão que nenhum dos dois sabia como lidar. Mariana sentiu o coração acelerar, mas antes que pudesse responder alguma coisa, Carla apareceu no jardim. Desculpem interromper, mas Rafael, sua mãe está no telefone. Disse que é urgente. Rafael voltou do telefonema com uma expressão preocupada. Encontrou Mariana ainda na cozinha, agora trabalhando sozinha em uma nova versão da ganache. Tudo bem? Perguntou ela, percebendo sua tensão. Minha mãe quer jantar aqui hoje. Ela quer te conhecer. Mariana parou de mexer o chocolate e o encarou. Me conhecer? Por quê? Porque ela ouviu falar sobre você. E quando Helena Montenegro ouve falar sobre algo, ela precisa investigar pessoalmente. O tom de Rafael não soava exatamente animado, o que fez Mariana ficar ainda mais nervosa. Ela não me aprova? Perguntou, tentando soar casual. Não é isso. Rafael suspirou. Minha mãe é... complicada. Ela tem ideias muito específicas sobre com quem eu devo me relacionar, profissional e pessoalmente. Ah, Mariana voltou a mexer a ganache, tentando esconder a decepção. Bom, então é só uma reunião profissional, né? Não tem problema. Rafael percebeu a mudança no tom dela, mas antes que pudesse esclarecer, Lucas apareceu na cozinha. A ganache está perfeita agora, disse o chefe, provando uma colherada. Finalmente conseguimos. Às 20h, Helena Montenegro chegou ao restaurante como uma força da natureza. Aos 58 anos, era uma mulher elegante, com cabelos grisalhos perfeitamente cortados e um tailleur que provavelmente custava mais que o salário mensal de Mariana. Seus olhos azuis eram frios e calculistas, examinando cada detalhe do ambiente com a precisão de alguém acostumada a julgar. Rafael, querido, disse ela, beijando o rosto do filho sem demonstrar muito carinho. Onde está a famosa confeiteira? Mariana saiu da cozinha, ainda usando o avental com as mãos ligeiramente tremendo. Havia trocado de roupa especialmente para a ocasião, vestindo uma blusa social simples e uma calça preta, mas ainda assim se sentia completamente inadequada diante daquela mulher. Mãe, esta é Mariana Santos. Mariana, minha mãe, Helena Montenegro. Prazer em conhecê-la, dona Helena, disse Mariana, estendendo a mão. Helena apertou sua mão brevemente, com um sorriso que não chegava aos olhos. O prazer é meu, querida. Rafael me contou muito sobre você. Eles se sentaram na melhor mesa do restaurante. Helena pediu vinho tinto, um rótulo caro que Mariana nem sabia pronunciar, e começou seu interrogatório disfarçado de conversa social. Então, Mariana, me conte sobre sua família. Seus pais trabalham com quê? Meus pais morreram quando eu era criança, respondeu Mariana, mantendo a voz firme. Fui criada pela minha avó. Oh, que pena! Helena não pareceu particularmente comovida. E sua avó ainda está viva? Está, mas está doente, por isso comecei a vender doces para ajudar com os custos dos remédios. Entendo. Helena cortou o salmão com movimentos precisos. E você estudou gastronomia onde? Mariana sentiu o peso da pergunta. Na verdade, eu não fiz faculdade de gastronomia. Aprendi fazendo, estudando por conta própria. Que interessante. O tom de Helena deixava claro que ela não achava nada interessante. Rafael sempre foi muito impulsivo com suas contratações. Rafael, que havia ficado quieto até então, interveio. Mãe, Mariana é extremamente talentosa. Em um mês ela... Oh, eu não duvido, querido. Tenho certeza de que ela faz docinhos deliciosos. Helena sorriu para Mariana, mas havia condescendência no gesto. Deve ser muito gratificante para você trabalhar em um ambiente tão elevado. Mariana sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. É sim, dona Helena, estou aprendendo muito e espero contribuir cada vez mais para o sucesso dos restaurantes. Que bom.
E me diga, você tem namorado? A pergunta pegou Mariana desprevenida. Eu... Não tenho. Ah, Helena olhou significativamente para Rafael. Bom, imagino que uma moça jovem e bonita como você deve ter muitos pretendentes. O jantar continuou por mais 1 hora, com Helena fazendo perguntas aparentemente inocentes, que eram, na verdade, investigações sobre a origem, educação e intenções de Mariana. Quando finalmente terminou, Mariana se sentiu como se tivesse passado por um interrogatório policial. Foi um prazer conhecê-la, Mariana, disse Helena ao se despedir. Espero que você tenha muito sucesso em sua carreira. Depois que ela saiu, Rafael e Mariana ficaram sozinhos na mesa, em um silêncio constrangedor. Ela me odeia, disse Mariana finalmente. Ela não te odeia. Ela só é protetora. Rafael não precisa mentir para me proteger. Foi óbvio que ela acha que eu não sou boa o suficiente para trabalhar aqui, ou para qualquer outra coisa. Rafael suspirou profundamente. Mariana, o que minha mãe pensa não importa. O que importa é que ela é sua mãe. E sócias dos negócios também, pelo que entendi. Mariana se levantou. Acho melhor eu ir para casa. Tenho que acordar cedo amanhã para treinar para o festival. Mariana, espera. Mas ela já estava pegando sua bolsa e se dirigindo para a saída, deixando Rafael sozinho com o peso das expectativas maternas e a certeza de que as coisas haviam se complicado muito além do que ele imaginava. O pavilhão de exposições do Ibirapuera estava em polvorosa na manhã do festival gastronômico. Dezenas de chefes, confeiteiros e cozinheiros profissionais montavam suas estações, testavam equipamentos e faziam os últimos ajustes em suas apresentações. O ar estava carregado de nervosismo e expectativa. Mariana chegou às 7 da manhã, 2 horas antes do início oficial, carregando suas caixas de ingredientes e equipamentos. Suas mãos tremiam ligeiramente. Havia dormido apenas 3 horas na noite anterior, ensaiando mentalmente cada passo de sua apresentação. Respira fundo, disse Lucas, ajudando-a a organizar a estação. Você treinou isso 100 vezes. Está mais que preparada. Rafael apareceu poucos minutos depois, carregando café e pães de açúcar para a equipe. Desde o jantar com Helena, 3 dias antes, as conversas entre ele e Mariana haviam se tornado mais formais, mais distantes. Ela se concentrava no trabalho. Ele respeitava seu espaço, mas a tensão não resolvida pairava entre eles como uma nuvem. Como você está? Perguntou ele, oferecendo-lhe um café. Nervosa, mas bem, respondeu ela sem olhar diretamente para ele. Mariana, sobre o que aconteceu com minha mãe... Rafael, hoje não. Ela o interrompeu gentilmente. Preciso me concentrar. Podemos conversar depois? Ele assentiu, compreendendo, mas a preocupação em seus olhos era evidente. Às 9 da manhã, em ponto, os jurados foram apresentados. 3 chefes renomados de São Paulo, uma crítica gastronômica famosa e um empresário do ramo alimentício. Mariana reconheceu 2 deles de programas de TV que assistia com a avó Rosa. Participantes, vocês têm 2 horas para preparar uma sobremesa que represente sua identidade culinária, anunciou o apresentador. A originalidade, técnica e sabor serão avaliados. Podem começar. Mariana respirou fundo e começou a trabalhar. Sua criação era ousada. Um brigadeiro desconstruído servido em uma esfera de chocolate que se quebrava ao toque, revelando o doce cremoso por dentro, acompanhado de sorvete de leite ninho artesanal e cristais de açúcar que imitavam pedaços de vidro. Era sofisticado, mas mantinha a essência do doce que aprendera com a avó. Interessante conceito, disse uma voz atrás dela. Mariana se virou e se deparou com Daniel Ferreira, um dos chefes mais famosos da cidade, conhecido por sua personalidade arrogante e comentários ácidos. Obrigada, respondeu ela, continuando a trabalhar nas esferas de chocolate. Brigadeiro desconstruído, meio óbvio para uma confeiteira de rua, não acha? Daniel sorriu de forma condescendente. Todos esperavam que você fizesse algo com brigadeiro. As palavras dele atingiram Mariana como um soco no estômago, mas ela se forçou a manter a concentração. Talvez o óbvio seja exatamente o que as pessoas precisam, mas feito de forma extraordinária. Veremos, disse Daniel, se afastando com um sorriso debochado. Rafael, que havia escutado a conversa, se aproximou da estação de Mariana com o punho cerrado. Esse idiota sempre foi assim. Não dá ouvidos para ele.
Está tudo bem, disse Mariana, mas sua confiança havia sido abalada. Com uma hora restante, as coisas começaram a dar errado. Sua primeira fornada de esferas de chocolate rachou antes do tempo. O sorvete não estava na consistência ideal. O açúcar cristalizado grudou na forma. Calma, calma, murmurou Lucas, aparecendo ao lado dela. Respira, você sabe fazer isso. Não está dando certo, disse ela com a voz embargada. Talvez Daniel estivesse certo. Talvez eu seja só uma confeiteira de rua tentando ser algo que não sou. Rafael se posicionou na frente dela, segurando seus ombros gentilmente. Mariana, me olha nos olhos. Ela obedeceu, encontrando o olhar verde familiar. Você não é só uma confeiteira de rua. Você é a mulher que criou brigadeiros que fazem meus clientes voltarem toda semana. Você é quem revolucionou minha cozinha em 1 mês. Você é quem teve coragem de entrar no meu carro naquele dia chuvoso e mudar completamente sua vida. Sua voz ficou mais intensa. E você é a mulher por quem eu estou me apaixonando cada dia mais. As palavras de Rafael ecoaram na mente de Mariana como um eco que se recusava a desaparecer. Por um momento, ela esqueceu onde estava. Esqueceu do festival, dos jurados, da pressão. Havia apenas ela e aqueles olhos verdes que a olhavam com uma intensidade que fazia seu coração disparar. Você... O quê? Ela sussurrou. Depois da competição, disse Rafael, percebendo que havia escolhido talvez o pior momento possível para uma declaração. Agora você precisa se concentrar e precisa lembrar de quem você é. Com renovada determinação, Mariana voltou ao trabalho. Recomeçou as esferas de chocolate, desta vez com as mãos mais firmes. Ajustou a receita do sorvete, confiando em seu instinto ao invés de seguir rigidamente o que havia planejado. Quando o açúcar cristalizado grudou novamente, ela improvisou, criando pequenas esculturas que ficaram ainda mais bonitas que o planejado original. 5 minutos! Gritou o apresentador. Mariana finalizou a montagem do prato com a precisão de quem havia feito aquilo milhares de vezes. A apresentação estava perfeita, elegante, criativa, mas com a alma calorosa que caracterizava tudo o que ela fazia. Tempo! Ela se afastou da bancada, suada, mas satisfeita. Havia dado o melhor de si. A degustação pelos jurados aconteceu em silêncio tenso. Mariana observou enquanto eles provavam sua criação, tentando decifrar suas expressões neutras. Quando chegaram à mesa de Daniel Ferreira, que havia feito um soufflé de chocolate com especiarias, ela notou os sorrisos mais largos, os acenos aprovadores. Obrigada, disse ela para Lucas e Rafael, enquanto aguardavam o resultado. Por acreditarem em mim quando eu mesma não acreditava. Sempre, respondeu Lucas. Independente do resultado, você já provou seu valor. Rafael se aproximou mais, abaixando a voz. Mariana, sobre o que eu disse antes, eu sei. Ela o interrompeu suavemente. Eu também. Antes que ele pudesse responder, o apresentador chamou todos os participantes para o anúncio dos resultados. Em terceiro lugar, a voz ecoou pelo pavilhão, com sua torta de limão siciliano e merengue flamejado. Patrícia Oliveira. Aplausos. Mariana sentiu o estômago se contrair. Em segundo lugar, com seu soufflé de chocolate e especiarias orientais, Daniel Ferreira. Mais aplausos. Mas Mariana notou a cara de surpresa e irritação de Daniel. Ele claramente esperava o primeiro lugar. E em primeiro lugar, com sua interpretação moderna e emocionalmente rica do clássico brigadeiro brasileiro, Mariana Santos. Por um momento ela não conseguiu processar as palavras. Foram os abraços de Lucas e Rafael que a trouxeram de volta à realidade. Você ganhou, gritou Lucas. Você ganhou. As lágrimas vieram sem aviso. Lágrimas de alívio, de felicidade, de uma validação que ela nem sabia que estava buscando. Rafael a puxou para um abraço apertado e desta vez ela não se afastou. Eu sabia, murmurou ele em seu ouvido. Eu sempre soube. Quando finalmente se separaram, Mariana viu uma figura familiar se aproximando entre a multidão. Helena Montenegro caminhava em direção a eles, mas sua expressão não era a mesma do jantar dias atrás. Parabéns, disse a mulher mais velha, estendendo a mão para Mariana. Foi uma apresentação impressionante. Obrigada, dona Helena, respondeu Mariana, ainda surpresa com a presença dela. Preciso me desculpar pelo meu comportamento no restaurante.
continuou Helena, com uma humildade que surpreendeu até mesmo Rafael. Eu estava protegendo meu filho da forma errada, mas vendo você ali, lutando, criando algo tão belo. Ela fez uma pausa. Percebi que você não precisa da minha aprovação. Você já provou tudo o que precisava provar. Rafael olhou de sua mãe para Mariana, incrédulo com a mudança. E mais uma coisa. Helena se virou para o filho. Se você não pedir essa menina em casamento logo, eu mesmo vou fazer isso por você. Mariana corou intensamente, mas pela primeira vez em dias, se sentiu verdadeiramente bem-vinda naquele mundo que antes parecia tão distante. Mãe! Rafael protestou, mas estava rindo. O quê? Eu já tenho idade para falar o que penso. Helena sorriu para Mariana. E penso que vocês dois foram feitos um para o outro. Enquanto a multidão aos poucos se dispersava e os equipamentos eram recolhidos, Mariana olhou ao redor do pavilhão. Há algumas horas, aquele lugar representava seu maior desafio. Agora, representava o início de uma nova fase de sua vida, profissionalmente e talvez pessoalmente também. Então, disse Rafael se aproximando dela novamente, que tal jantarmos para comemorar? Só nós dois desta vez. Eu adoraria, respondeu ela. E pela primeira vez desde que se conheceram, não havia hesitação em sua voz. Mas tem uma condição. Qual? Primeiro vamos à minha casa. Quero que você conheça a avó Rosa. E quero contar para ela que talvez, só talvez, alguns sonhos realmente se realizam. Rafael sorriu, pegou sua mão e juntos caminharam em direção à saída do pavilhão, deixando para trás o mundo das competições e se dirigindo ao mundo das possibilidades infinitas que os esperava. A casa de Mariana ficava em um bairro simples da zona leste de São Paulo, uma construção pequena, mas bem cuidada, com um jardim na frente onde cresciam algumas roseiras que Dona Rosa insistia em manter mesmo com a idade avançada. Rafael estacionou o Mercedes na rua estreita, consciente dos olhares curiosos dos vizinhos. "Está nervoso?" perguntou Mariana, notando que ele verificara o espelho retrovisor 3 vezes. "Um pouco", admitiu ele. "Quero causar uma boa impressão. Vó Rosa vai te adorar. Ela adora qualquer pessoa que me trate bem." Mariana sorriu. "E que goste dos brigadeiros dela, obviamente." Eles caminharam até a porta, Rafael carregando uma cesta de vinhos e queijos finos que havia insistido em trazer. Mariana abriu a porta com sua chave, chamando: "Vó, chegamos." "Estou na cozinha, minha filha", respondeu uma voz cálida. Rosa Santos, aos 72 anos, era uma mulher pequena, mas de presença marcante. Seus cabelos brancos estavam presos em um coque baixo, e ela usava um avental florido por cima de um vestido simples. Quando viu Rafael entrando na cozinha minúscula, seus olhos se iluminaram. "Então você é o famoso Rafael", disse ela, se aproximando com um sorriso largo. "Minha netinha não para de falar de você." "Vó!" Mariana protestou corando. "O prazer é todo meu, Dona Rosa", disse Rafael, beijando respeitosamente a mão da idosa. "Mariana me contou muito sobre a senhora também." "Espero que tenha contado coisas boas", Rosa riu. "Senta aí, meu filho. Acabei de fazer café e tenho brigadeiros fresquinhos." A mesa da cozinha era pequena, mas Rosa conseguiu organizar tudo de forma aconchegante. Café passado na hora, brigadeiros ainda morninhos, pão de açúcar e um bolo de fubá que exalava um aroma irresistível. "Então, Rafael", disse Rosa servindo o café, "você é que deu essa oportunidade maravilhosa para minha Mari?" "Na verdade, Dona Rosa, acho que ela que me deu uma oportunidade. Os restaurantes nunca tiveram sobremesas tão especiais." Rosa observou a interação entre os dois com os olhos experientes de quem já viveu muito. Notou como Rafael olhava para Mariana com uma mistura de admiração e carinho que não conseguia esconder. Notou também como sua neta, normalmente tímida com pessoas novas, estava relaxada e sorrindo genuinamente. "Rafael, posso te fazer uma pergunta pessoal?", disse Rosa depois de um tempo. "Claro, Dona Rosa. Quais são suas intenções com minha netinha?" "Vó." Mariana quase engasgou com o café. Rafael riu, mas respondeu com seriedade. "Minhas intenções são as melhores possíveis, Dona Rosa. Mariana é uma mulher extraordinária. E, bem, estou me apaixonando por ela a cada dia que passa." Rosa assentiu aprovadoramente. "Ótimo,
porque eu não criei minha Mari para ser brincadeira de ninguém. Jamais, garantiu Rafael. Ela merece todo o respeito e cuidado do mundo. A conversa fluiu naturalmente por toda a tarde. Rafael contou sobre seu trabalho, seus planos para expandir a rede de restaurantes, e Rosa compartilhou histórias da infância de Mariana, algumas das quais a fizeram esconder o rosto nas mãos de vergonha. Ela sempre foi especial com doces, disse Rosa acariciando a mão da neta. Desde pequenina ficava na cozinha comigo, perguntando por que isso, por que aquilo, nunca se contentava em só seguir a receita. É verdade, concordou Rafael. Ela revolucionou completamente nossa cozinha. Nunca vi alguém com tanto instinto natural para sabores. Quando a tarde começou a esfriar, Rosa se levantou para buscar um álbum de fotos. Quer ver fotos da Mari pequena? Perguntou, ignorando completamente os protestos da neta. Vó, não. Eu adoraria, disse Rafael sorrindo travessamente. Eles passaram mais uma hora vendo fotos. Mariana, aos 5 anos, toda suja de farinha. Aos 10, orgulhosa, segurando um bolo que havia feito sozinha. Na formatura do ensino médio, sonhando com um futuro que parecia incerto. Ela sempre foi minha princesa, disse Rosa, fechando o álbum. E agora, encontrou seu príncipe. Vó Rosa, a senhora está exagerando, murmurou Mariana, mas seus olhos brilhavam de felicidade. 6 meses depois, o novo espaço ficava no coração da Vila Madalena, uma antiga casa térrea que havia sido completamente reformada. A placa na frente era simples, mas elegante. Doce Rosa, confeitaria artesanal. Mariana estava na porta, conferindo os últimos detalhes antes da inauguração oficial, quando Rafael se aproximou por trás e a abraçou. Nervosa? Perguntou ele, beijando seu pescoço suavemente. Muito, admitiu ela. E se ninguém vier? E se as pessoas não gostarem? Mariana, ele a virou para encará-la. Você ganhou o maior festival gastronômico da cidade. Suas sobremesas são as mais pedidas nos restaurantes Montenegro. E mais importante, você tem um dom. A confeitaria era pequena, mas perfeita. Vitrine refrigerada com brigadeiros artesanais de vários sabores, uma área de café com mesinhas aconchegantes e, ao fundo, uma cozinha com vista para os clientes, onde Mariana poderia trabalhar sendo vista. Uma ideia de Rafael para mostrar o processo artesanal. Rosa chegou meia hora antes da inauguração, apoiada em uma bengala, mas com os olhos brilhando de orgulho. A quimioterapia havia sido dura, mas os médicos estavam otimistas. Ter a neta realizada e feliz certamente contribuía para sua melhora. Minha princesa, disse ela, abraçando Mariana. Seu avô estaria tão orgulhoso. Obrigada, avó. Nada disso seria possível sem a senhora. Lucas chegou em seguida, carregando uma planta como presente de inauguração. Para dar sorte, disse ele. E olha só isso. Ele mostrou uma matéria no jornal local sobre a abertura da confeitaria, com uma foto de Mariana sorrindo na cozinha. Carla apareceu com uma garrafa de champanhe. Para o brinde, anunciou. Às 5 da tarde em ponto, Mariana abriu as portas. Para sua surpresa e alívio, já havia uma pequena fila de pessoas esperando. Vizinhos curiosos, clientes dos restaurantes Montenegro que haviam seguido suas sobremesas até ali e jornalistas de blogs gastronômicos. A primeira cliente foi uma senhora idosa que comprou uma dúzia de brigadeiros tradicionais. Para lembrar da minha infância, disse ela sorrindo. Ao longo da tarde, um fluxo constante de pessoas visitou a confeitaria. Mariana trabalhava na cozinha visível, explicando seu processo, contando a história dos doces, irradiando a paixão que sentia pelo que fazia. Posso falar com a dona? Perguntou uma jovem jornalista. Sou eu mesma, respondeu Mariana, limpando as mãos no avental. Quero fazer uma matéria sobre sua história. De vendedora de rua a empresária em menos de 1 ano. Isso é inspirador. Quando a noite chegou e as últimas pessoas se foram, a família improvisada se reuniu para o brinde. Mariana, Rafael, Rosa, Lucas e Carla. Um brinde, disse Rafael erguendo a taça. A mulher mais corajosa que conheço, que transformou uma receita da avó em um sonho realizado. Um brinde, repetiu Rosa com lágrimas nos olhos. A minha netinha, que provou que com amor e determinação, qualquer sonho é possível. Eles beberam sob as luzes suaves da confeitaria, e Mariana sentiu que, finalmente, estava onde deveria estar. Rafael, disse ela quando ficaram sozinhos, organizando o espaço para o dia seguinte.
Sim? Obrigada. Por tudo. Por acreditar em mim quando nem eu mesma acreditava. Ele se aproximou dela, pegando suas mãos. Mariana, você não tem que me agradecer. Você que me ensinou que, às vezes, os melhores encontros acontecem nos momentos mais inesperados. Como num sinal vermelho na chuva. Como num sinal vermelho na chuva, ele confirmou sorrindo. Rafael se ajoelhou ali mesmo, entre as mesas da confeitaria, e tirou uma pequena caixa do bolso. Mariana Santos, você quer se casar comigo? Quer construir uma vida doce comigo? Ela o olhou, o coração disparando, e viu não apenas o homem bem-sucedido que havia parado no sinal naquele dia chuvoso, mas o companheiro que havia estado ao seu lado em cada desafio, cada vitória, cada momento de dúvida. Sim, disse ela, as lágrimas escorrendo livremente. 1000 vezes sim. Quando ele colocou o anel em seu dedo, Mariana olhou ao redor da confeitaria, seu espaço, seu sonho realizado, e soube que, às vezes, a vida realmente reserva surpresas doces para quem tem coragem de abraçá-las. Do lado de fora, uma leve chuva começava a cair sobre a Vila Madalena, mas desta vez, Mariana não precisava se preocupar em proteger seus doces. Eles estavam seguros, assim como seu coração havia encontrado um lugar seguro nos braços do homem que escolheu vê-la, não como uma simples vendedora ambulante, mas como a mulher extraordinária que sempre foi.